do Abba. a ti.
Som. Irmãos, a graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. E louvamos a Deus por iniciar nossa escola dominical. Já são 9h12, o atraso que a gente estava aqui fazendo a ceia, estava esperando, e a gente está correndo aí, mas tudo bem. Que Deus te abençoe, né? Vamos começar hoje, dia 14 de junho de 2016, finalzinho, né? Vamos dizer assim, eu acho que tem nos acendido diante dos números. Acho que ainda não há, vamos dizer assim, não há uma solução, né? A gente não pode se precipitar dizendo que está tudo resolvido, o coronavírus foi embora e a vida volta ao normal. Tem muita gente pensando assim, tem muita gente vivendo assim já hoje, né? Infelizmente, né? O shopping, eu vi na televisão, vi fotos, os shoppings lotados, filas imensas nos shoppings. Quer dizer, amanhã, segunda-feira, eu acho que a vida volta assim, literalmente ao normal, salvo algumas exceções, né? O povo na rua, dá até medo de andar nas ruas de tanta gente, porque eu me preservo da seguinte maneira: eu tento estar onde não tem gente, muita gente, que são as aglomerações, né? Às vezes eu saio com a Rosana, vou no banco, vou comprar alguma coisa, aí ali na rua Dias da Cruz tem um pedaço ali dos bancos no início, que tem vários bancos, eu falo, Rosana, vou embora para casa. Quantas vezes eu falo, ó, vamos embora agora, a gente volta no mesmo lugar, depois a gente dá outro jeito, porque tem gente demais, porque onde tem gente demais, o risco é muito grande. Então, nos ônibus, né, porque a questão não é, existe normativa por shopping, para lojas, Mercador de Madureira, legal, mas as pessoas precisam se locomover até esses pontos, e os ônibus estão lotados, e a condução lotada, e as pessoas uma em cima das outras, o trem lotado, e por aí vai. Então, a gente não volta à normalidade propriamente, né? Não volta à normalidade, mas também, por outro lado, a gente entende que as coisas estão realmente, o que os técnicos, os estudiosos afirmaram, está acontecendo, está havendo um declínio do número de mortes, do número de contaminados. Não é a solução, ainda não solucionou a questão, né? Eu tenho uma amiga minha que é enfermeira e ela estava falando, no hospital onde eu trabalho, ela trabalha no hospital estadual, ela diz assim, acho que tinham 65 leitos
né, e estava tudo cheio há um tempo atrás, e ela falou para mim assim, agora não, estamos com 30% de lotação, né, temos vagas em UTI, temos vagas nos leitos da enfermaria. Então, isso está acontecendo? Acho que sim, até os números nos mostram isso, mas ainda não é o fim. Né? Essa é a palavra. Então, em reunião dos oficiais semana passada, nós conversamos e analisamos a possibilidade da abertura da igreja ou não, né? Agora nessa fase. E foi trazida uma proposta, e essa proposta foi de senso comum, de que a igreja começará as suas atividades nos cultos de quarta-feira. A gente estaria avaliando, né? Ficou de avaliar as condições até a data, porque isso foi sábado retrasado, não ontem, né? E a gente avaliando. E a avaliação que a gente faz a princípio é que é possível abrir usando das cautelas que nós predeterminamos, né? Márcia, você está no lugar errado, você tem que sentar no meio, né? São dois nas extremidades e um no meio. Então nós combinamos, né? Nós montamos uma divisão a princípio da seguinte maneira. Depois eu vou virar a câmera e mostrar aqui. Temos aqui Verinha, Márcia, o Orlando, Graça e Tiago. Tiago está lá no som. Então, Graça Maria está ali sentada no banco na extremidade esquerda. O Orlando está sentado no banco na extremidade direita. No banco à frente, só tem a Márcia, que até estava meio para cá, que está no meio. Então, da Márcia para o Orlando e da Márcia para a Graça Maria, tem aí uns 2 metros de distância, mais ou menos. Então, nós pensamos, conversamos com os oficiais, nós vamos começar nossas atividades a partir dos cultos às quartas-feiras, tá? E o patrimônio, muito bom, bem pensado, se adiantou e instalou o dispenser, né, com álcool em gel nas entradas, né? Tem em todas as entradas, no salão anexo, lá atrás, nós temos álcool em gel disponível, né, para todo mundo higienizar as mãos. Há necessidade, nós teremos um oficial à porta, e quando as pessoas chegarem, ele vai, obrigatoriamente, as pessoas terão que, como se faz nas lojas, nos mercados e etc. e tal, terão que desinfetar suas mãos com álcool em gel. Tá? E entra no templo e a gente vai tentar usar essas estratégias. A máscara, já falei, não pode entrar no templo sem máscara. Se alguém vier sem máscara, não poderá entrar. Porque é lei, irmãos. Aí não é, o pastor está sendo radical. Não, eu até sou radical em muitas coisas, mas nisso também seria. Mas é lei, a gente cumpre a lei, a gente não discute. Você não pode estar num espaço fechado sem máscara, né? Não pode dentro do mercado, não pode dentro do ônibus, não pode dentro do trem, então não pode dentro dos templos também. Você não pode vir ao templo sem máscara. Você será qualquer um, irmãos, pode ser oficial, pode ser o presidente da República. Se vier sem máscara, não pode entrar. Isso não podemos ceder. Os oficiais vão comunicar a pessoa e a pessoa vai ter que acatar. Né? Qualquer um não pode entrar no templo sem máscara. Então, quarta-feira que vem, eu vou conversar com os oficiais ainda hoje, à noite, confiam, mas muito provavelmente, quarta-feira agora, o culto de quarta-feira, eles serão abertos à igreja. Né? Então, nós vamos fazer essa experiência nessa quarta-feira, vamos ver, por que optamos por quarta-feira começarmos? Porque é um culto que normalmente tem de 20 a 30 pessoas. Né? Então, e nessa fase eu acho que teremos até menos. E a gente vai fazer essa distribuição como nós pensamos. Aí nós vamos ver como é que fica. Então, mas até à tarde nós vamos colocar no grupo da igreja esse comunicado, né? Esse comunicado oficializando isso. Eu vou conversar com os oficiais, que foi isso que nós combinamos, não foi, Marcos? Quando chegar perto de quarta-feira, vamos esperar alguns dias, né? Vamos Graça, orienta o Valtinho aí, por favor. Né? Quando chegar mais perto do dia, a gente faria uma avaliação. E, a princípio, a avaliação é essa. Acho que não tem muito do que se fugir, não. A vida está voltando ao normal, os números estão caindo e tal. Não é o fim. Né? Vamos estar bastante exigentes quanto às nossas decisões. Amém? Vamos orar, irmãos, para começarmos nossa escola dominical. Hoje é a lição 12, né, onde trataremos sobre Eliseu e Azael. Né? Vamos orar. Senhor, nós
em primeiro lugar, queremos te agradecer pelas tuas misericórdias, pelo teu poder derramado sobre as nossas vidas. Misericórdia de nos manter vivos, misericórdia de nos manter imunes, misericórdia de nos manter saudáveis, misericórdia de nos manter fiéis a Ti, misericórdia de nos manter próximo a Ti, misericórdia de nos dar uma noite de sono, misericórdia de estarmos na Tua casa, misericórdia, Senhor, de continuar nos amando intensamente, misericórdia de estar perdoando nossos pecados, misericórdia de termos a salvação em Ti. Então nós louvamos o Teu nome por tantas misericórdias destinada a mim, destinada a cada um de nós, e nós louvamos o Teu nome por isso, Senhor. Muito obrigado, Pai, muito obrigado pela Tua casa, né? Estamos aí às portas de completarmos 69 anos de existência, né? É uma data, é uma idade alta, né? E a gente quer assim, em nome de Jesus, te agradecer por esses 69 anos de portas abertas, né? Neste lugar, no sentido literal da palavra. Glória, honra e louvor a Ti pelos 69 anos da igreja. Aí, você pode até ver que aqui tem algumas arrumações, o Ministério de Louvor, os jovens, estão preparando aí umas atividades para dia 20, às 19 horas, não é isso, Tiago? Né, dia 20 às 19 horas, teremos assim um louvor, uma série de situações que eles estão organizando, né, para comemorarmos os 69 anos de existência da Igreja Congregacional de Varlobo, tá bom? Então, nós louvamos a Deus por tudo, em nome de Jesus, amém. Né? Irmãos, lição 12, diz assim, meu Deus, Tiago, faz um favor para mim, eu esqueci. Pega a minha Bíblia preta, beleza. A gente vai ler primeiro o texto que nos é base, né, o texto base dessa lição, que é o segundo livro dos Reis, capítulo 8, do versículo 7 ao 15. Segundo livro dos Reis, capítulo 8, do versículo 7 ao 15. Segundo livro dos Reis, capítulo 8, do versículo 7 ao 15. Obrigado, Tiago. Que narra a experiência com o profeta Eliseu e Azael de Damasco. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor: Veio Eliseu a Damasco, estava doente Ben-Hadad, rei da Síria, e lhe anunciaram, dizendo: o homem de Deus é chegado aqui. Então, o rei disse a Azael: toma presentes contigo e vai encontrar-se com o homem de Deus, e por seu intermédio pergunta ao Senhor, dizendo: sararei desta doença? Foi, pois, Azael encontrar-se com ele, levando consigo um presente, a saber, 40 camelos carregados de tudo que era bom de Damasco. Chegou, apresentou-se diante dele e disse: teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a perguntar-te: sararei eu desta doença? Eliseu lhe respondeu: vai, dize-lhes, certamente sararás. Porém o Senhor me mostrou que ele morrerá. Olhou Eliseu para Azael, e tanto lhe fitou os olhos, que ficou embaçado, e chorou o homem de Deus. Então disse Azael: por que chora o meu senhor? Ele respondeu: porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Deitarás fogo às suas fortalezas, matarás a espada os seus jovens, esmagará seus pequeninos e rasgará o ventre das suas mulheres grávidas. Tornou Azael, pois que é teu servo. Ih, meu Deus, a lente quando abaixa aqui, deixa eu ler de novo. Tornou Azael, pois que é teu servo,
este cão para fazer tão grandes coisas? Né? Perguntou Azael. Respondeu Eliseu: o Senhor me mostrou que tu has de ser o rei da Síria. Então deixou a Eliseu e veio a seu senhor, o qual lhe perguntou: que disse Eliseu? Respondeu ele: disse-me que certamente sararás. No dia seguinte, Azael tomou um cobertor, molhou-o em água e o estendeu sobre o rosto do rei até que morreu, e Azael reinou em seu lugar. Irmão, a leitura, sabe por quê? Esse óculos é bifocal. Aí quando passa, fica no meio aqui, como está para baixo, some tudo quanto é palavra. Tem misericórdia de mim. E eu ainda não aprendi a usar, porque ele escorrega e sai do ângulo. Então, irmãos, esse é o texto que baseia-se a lição de hoje. Um texto bastante interessante, parece que eu não digo muita coisa, mas ele é um texto bastante interessante. E vamos ler a introdução? Após seu desafio aos profetas de Baal, dos quais matou mais de 800, Elias, temeroso de uma retaliação por parte de Jezabel, esposa de Acabe, rei de Israel, fugiu para o deserto. Lá um anjo do Senhor o alimentou, mandou-o descansar e em seguida o encaminhou ao monte Horebe, onde teria um encontro com o Senhor. Ali, dentre outras coisas, o Senhor ordenou-lhe que ungisse Azael, rei sobre a Síria, e Eliseu, profeta, em seu lugar. O texto bíblico não registra a unção de Azael por intermédio de Elias. Na verdade, mais tarde, o registro que há no texto que estamos estudando, a surpresa de Azael, ao tomar conhecimento de que seria rei de seu povo, parece evidenciar que Elias não teria chegado a cumprir a ordem do Senhor. O certo é que, a partir do encontro de Eliseu, aquele homem, com aquele homem, os planos de Deus para o reino de Israel, através dele, começaram a se cumprir. De tudo isso, queremos tirar algumas lições que podem ser úteis para a nossa lição. Irmãos, eu vou ser até meio... Aqui o autor diz que Elias recebe uma ordem de ungir Azael, e parece que, ele diz aqui que parece que essa ordem não foi dada. Eu não tenho muita certeza dessa interpretação não, porque Azael era um mentiroso, era um assassino, um articulador da mentira, né? Então, aquela surpresa dele podia ser um teatrinho da parte dele também, como, ele diz, mas quem é esse cão, né? Tá legal, né? Ele sabia bem o que tinha no seu coração, ele sabia bem quais eram os seus planos, ele sabia que ele ia matar o rei, né? Ele sabia que tudo aquilo haveria de acontecer, e ele sabia do ódio que ele tinha pelos povo de Israel. Então, tudo aquilo que Eliseu falara, né, já estava no coração daquele homem. Aí volta aquela palavra que eu tenho repetido muito, né? Às vezes as pessoas, talvez, porque se foi assim surpresa, a gente talvez descarte aquela ideia de que a ocasião faz o ladrão. É verdade. Não, a ocasião não faz o ladrão. A ocasião mostra quem é ladrão, porque quem é ladrão já é ladrão, quem é ruim já é ruim, o cara já tem aquilo na cabeça, o cara já tem a maldade plantada na sua mente, né? Lembro, né, novamente, o pastor Felisberto, lá de Colômbia, no Paraná, ele disse para mim, né, Marcelo, a ocasião não faz o ladrão. O ladrão já está pronto, já está preparado. A pessoa ruim, ela é ruim. Aquela que não se deixa, né, nos dias de hoje, né, seríamos assim, aqueles que não se deixam manipular, não se deixam ser trabalhados, não deixam ser transformados pelo poder do Espírito Santo. Porque aqueles que deixam, eles talvez tenham planos ruins, tenham metas ruins na vida, tenham ódio, né? Às vezes a gente traz na vida rancor de alguma situação, às vezes a gente traz na vida rancor de alguma pessoa do passado, porque a pessoa te fez o mal, mas quando as coisas novas vêm, e o novo de Cristo, as coisas velhas passam, e tudo se faz novo. Eu falo porque eu experimentei isso na minha vida.
E conheço milhares de pessoas que experimentaram isso. Eram pessoas que caminhavam a passos largos na direção do inferno, caminhavam passos largos na direção de práticas pecaminosas. E o que acontece? Quando essas pessoas conhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, essas pessoas experimentam a palavra de Paulo de que as coisas velhas passam, né? Aquelas maldades, aqueles planos, aquelas ideias ruins são jogadas no mundo, no mar do esquecimento, e tudo se faz novo. E a pessoa que tinha ódio, que tinha rancor, que tinha planos ruins, ela passa a ser uma nova criatura e passa a ter amor, misericórdia. Aí muda há uma metanoia, né? E muda a mentalidade da pessoa. Então, aqui acontece isso com Azael. No ponto 1, né, o ponto 1 é muito interessante, que o autor apresenta. Ele fala o reconhecimento do ministério do profeta. É algo bem atípico, é algo bem propício para os dias de hoje. Nós temos, né, depois a gente vai ler aqui, eu sempre fui muito envolvido, sempre falei isso, né, por ter sido presidente de uma aliança de pastores no Piauí, lá em Teresina, a sua capital. Eu convivia com todas as denominações. Né? Lá nós tínhamos Batista Brasileira, Batista Nacional, tinha um Metodista do Brasil, tinha uma Metodista Wesleyana, tínhamos a Sara Nossa Terra, tinha a Igreja do Nazareno, tinha a Igreja da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, tinha a Assembleia de Deus, Ministério de Missões, que é de Belém, nós tínhamos ali Igreja Congregacional, ministérios com nomes que é assim, criado lá para os seus pastores, que eu não lembro o nome agora, tínhamos Igreja Presbiteriana, tínhamos Igreja Presbiteriana Independente, tinha Sara Nossa Terra, tinha muitas igrejas de caminho tradicional e muitas igrejas de um caminho neopentecostal e algumas igrejas do caminho pentecostal histórico, como é a Assembleia de Deus. Então a gente tinha que ter um jogo de cintura tremendo para ter uma teologia que abarcasse todas as igrejas. Em função disso, eu era muito convidado e tinha muitos amigos, né, de todas essas denominações e de outra que eu não estou lembrando agora. Eram amigos, e a gente convivia, a gente via as histórias. E a gente aprendeu algo muito interessante nas igrejas neopentecostais. Existe assim uma forma muito interessante de honrar os seus pastores, né? Algumas têm até alguns exageros, é bem verdade, coisas que eu particularmente não concordo. Lembro que fui pregar numa igreja, não lembro o nome dela agora, eu fui pregar, e quando o pastor entra pela nave e a igreja fica de pé. Né? Eu não vejo necessidade disso, né? Porque eu acho que é um pouquinho de exagero, né? E vemos até em outras o desprezo a seus pastores, né? Então, quando se fala de reconhecimento do ministério do profeta, é algo bastante contemporâneo, bastante importante para o dia de hoje, que nós não podemos ser nem 8, nem podemos ser 80. Tem que haver um equilíbrio, né? Vamos dar uma lidinha no que a lição fala para a gente pensar sobre esse reconhecimento do ministério do profeta. Durante seu ministério, ao visitar Nazaré, sua terra natal, ao ver os seus conterrâneos escandalizados com suas palavras, Jesus declarou: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. O capítulo 5 do segundo livro de Reis registra a cura de Naamã, por intermédio de Eliseu, que nós já estudamos na lição passada, né? Fato que era de conhecimento do rei, que enviara o comandante de seu exército a Israel para ser curado de lepra, né? Não é, portanto, de estranhar que, ao tomar conhecimento da presença do profeta em Damasco, o rei lhe tenha enviado o surpreendente presente de 40 camelos carregados com o que havia de melhor na cidade, em Damasco. A única informação que ele tinha de Eliseu era a cura de seu subordinado. Contudo, isso ficou suficiente para que ele o honrasse de forma que fez e cresce que, como tinha sido feito com Naamã, também poderia ser feito com ele, que agora enfermo era quem necessitava da cura. Irmãos, falar sobre, às vezes a pessoa assim, pastor falar sobre dinheiro, as pessoas assim, maldosamente,
dizem assim, o pastor está pensando em dinheiro para si. Em falar sobre honra, sobre um ministro, talvez aí você vai dizer assim, o pastor está falando porque ele quer honra para si. Não é isso. Ao menos para mim não é. Para mim não é. O que nós estamos falando é da Bíblia. O que a Bíblia diz. Está falando até com o Márcio agora, né? A gente estava conversando aqui um pouquinho antes. A minha preocupação é o que está na Bíblia. Se não está na Bíblia, a gente tem que eu sempre falo, se eu falar alguma coisa errada, né? E quem é meu amigo, né? Quem é inimigo vai tentar acusar, esculachar. Mas quem é meu amigo, pastor, o senhor disse isso está errado. E não tem, posso até me enganar na proposição, no entendimento, não tenho medo disso não, né? Mas a minha preocupação é o que contém a Bíblia. Então, ele cita aqui a ida de Jesus a Nazaré, sua terra. Depois ali por exemplo, Marcos capítulo 6, onde consta esse versículo, esse texto, Marcos 6, de 3 a 5, né? É dito que Jesus, depois de operar, de ensinar sobre várias parábolas, ele vai à sua terra, Nazaré. E ali ele chega a Nazaré e vai à sinagoga e começa a ensinar. Os seus amigos, talvez familiares, talvez crianças que brincaram com Jesus lá na sua infância, se escandalizaram com a sua palavra. Porque qual era a palavra de Jesus? Era a palavra da verdade. Jesus nunca ia ensinar alguém, bebe cachaça, vai na boca de fumo aí desses cabras aí e compra cocaína para cheirar. Jesus nunca iria ensinar, seja homossexual. Jesus nunca ia ensinar, roube, mate, adultere, prostitua-se. Não. Qual era o ensinamento de Jesus? Era a palavra da verdade que veio para salvar o mundo. E as pessoas que ali ouviam aquela palavra começaram a indagar. Mas esse não é Jesus? Aquele garoto, filho de José, carpinteiro? Assim, as pessoas começaram a tentar desmerecê-lo. Aí Jesus profere, né, a palavra de que não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Eliseu vai a Damasco, e o texto não diz porquê, mas ele vai a Damasco, o rei sabe que ele está em Damasco, e o Deus lembra daquela história que o próprio rei mandara, via aquela garotinha que tinha mandado o comandante do seu exército a procurar o profeta, lá nas beiras do rio, no Rio Jordão, e que Naamã manda o comandante do exército, Naamã, entrar 7 vezes se banhar nas águas do Jordão. Naamã tenta reagir e não. E tudo isso foi contado para o rei, porque eu até lembro quando chegamos na lição, eu falei assim, imaginemos nós, Verinha, Márcia, Orlando, imaginemos nós, as pessoas que conheciam Naamã. E quando a pessoa estava com lepra, a gente não sabe exatamente o estado da lepra que Naamã estava, mas não devia ser nada muito agradável, porque não tinha medicamento, não tinha como regredir aquele processo, né? Às vezes a pessoa ficou com manchas, né, no rosto, vira meio monstrinho. Então, talvez Naamã usasse um capuz para esconder o rosto, para as pessoas não verem o seu rosto, talvez usava uma máscara, não sei, né? Isso é especulação. Então, mas de repente, ele sai de Damasco, vai a Jerusalém, tem esse encontro com o profeta Eliseu, e depois ele volta para Damasco. Imagina, e falei isso na lição que tratou desse assunto, acho que foi a lição 9, não sei, eu não tenho certeza, 8 ou 9, acho que foi a 8, a lição 8, né, a cura de Naamã. E falei isso porque, imagina quando ele entrou no seu cavalo, com o rosto descoberto, e todos tiveram a oportunidade, o povo de Damasco. Aí certamente ele foi ao rei prestar um relatório do que tinha ocorrido nessa sua viagem, e o rei o viu, talvez não precisava nem falar muita coisa, não é verdade? Bastava olhar para Naamã e lembrar o antes e o depois. E ali estava Naamã curado.
Então a história de Naamã impactuou totalmente Damasco. A história de Naamã impactuou totalmente o reino. Toda a cidade foi impactuada com aquela história, com o poder de Deus através do profeta Eliseu. Então Eliseu era um homem de honra em Damasco. Mas ele não era de Damasco. Ele era de Israel. E ali um dia ele vai a Damasco e o rei é comunicado por Azael, o profeta Eliseu chegou. E o rei manda, então prepare presentes para ele. E o texto diz que ele preparou 40 camelos com o que havia de melhor em Damasco para honrar o profeta Eliseu. Irmãos, eu penso muito sobre isso, e às vezes é meio complicado dizer, mas, e não falo da minha história, da minha pessoa, falo do ministério pastoral de tantos pastores espalhados pela face da terra. Ser pastor não pode ser uma escolha pessoal. Né? Eu já dei aula em seminário, e eu sempre perguntava para os meus alunos, você está fazendo seminário para quê? Por que você faz faculdade? Por que você está se preparando para ser pastor? E gostava de ouvir as respostas. Lógico que ninguém nunca dizia assim, por causa do salário, por causa do status, por causa de estar à frente. Ninguém vai falar isso, logicamente. E as pessoas falam um monte de coisas que às vezes você vê que não é verdade olhando para os olhos das pessoas. Alguns dizem, não, eu não quero ser pastor, eu quero me preparar para ser um dirigente de escola dominical melhor, de ser um professor melhor, de ser um pregador melhor. Meu ministério não é pastoral. Alguns falam isso claramente. Outros, não, eu sou pastor, eu fui chamado para ser pastor e tal. E ser pastor é algo meio complicado. Por quê? Às vezes as pessoas já ouviam uma brincadeira, né, no meio da sociedade, de dizer assim, a pessoa não deu certo, vai ser pastor. Né? Se isso é verdade, vamos pegar a Bíblia e jogar no lixo. Vamos arrancar páginas da Bíblia e queimá-la. Porque, na verdade, a igreja tem pastores, isso eu estou falando que até há casos fora essa realidade. Mas na realidade bíblica, no projeto de Deus, o profeta, o sacerdote, o rei, o pastor, o presbítero, o diácono, eles foram apontados por Deus. O ministério pastoral, que está nesse barco que eu acabei de falar, ninguém ia ser profeta em Israel porque decidia ser profeta em Israel. Ninguém ia ser sacerdote no templo, no povo de Israel, se escolhesse ser sacerdote no povo de Israel. Deus chamava, Deus convocava. E o ministério pastoral, idem. E já falei para vocês, um pastor que foi dessa igreja, né, o dia que Deus me convocou, me chamou para o ministério pastoral, foi na pregação do pastor Vaine Costa. Ele era lá de São Mateus, Márcia lembra desse tempo, né? Ele era pastor em São Mateus, e o apóstolo hoje, Daniel, era seminarista, estagiou com ele lá em São Mateus. Lembra, Márcia? Não era isso? Foi isso. Então, nessa época, que é a época que a gente tinha muita amizade, aí passamos a ter muito contato com a igreja de São Mateus por causa do profeta, por causa do Daniel, porque o Daniel era namorado de uma menina que era da igreja, lá de Bangu, e ele era amigo da gente, então acabou havendo um intercâmbio muito forte entre a igreja congregacional de Bangu e a igreja congregacional de São Mateus, ali em São João de Meriti. E numa dessas idas e vindas, né, não sei se, agora eu não lembro com certeza, acho que a idade não permite, a memória já começa a ratear, né, eu não lembro exatamente se foi na igreja de São Mateus ou se foi na IEC de Bangu, porque o pastor Vane ia muito lá pregar, e era a época do Bernardino, e a gente, Bernardino, ia lá pregar e tal, havia esse intercâmbio. E no dia 7 de setembro,
pastor Vane pregou sobre vocação ministerial, porque 7 de setembro, na nossa denominação, é o dia dos vocacionados, né, dos seminaristas. Tem até uma festa na Pedra de Guaratiba, fazendo alusão a essa data. E nesse dia, acho eu, se eu não estou enganado, pastor Vane pregou e trouxe uma palavra que quebrou as minhas pernas. E Deus disse claramente: eis que hoje te chamo para o ministério pastoral. Eu sempre fui muito esquisito. Eu sei que a Márcia vai dizer que concorda, né? Ela riu ali, não quer se comprometer e tal, mas eu sou um pastor meio esquisito, fora dos padrões. Eu sei que eu sou. Eu não sou muito do padrão pastoral, não é congregacional. Tem gente que fala uma besteira na minha vida, dizendo que eu não sou congregacional. Quem fala isso não me conhece, não sabe nada do que está falando. Se me conhecesse, não falaria uma abobrinha dessa. Eu sou pastor congregacional, porque o meu nome é escrito no quadro de ministro da igreja congregacional. Eu respeito as leis congregacionais. Agora, tem algumas ideias, algumas preposições congregacionais que eu não aceito, que eu não concordo, mas eu respeito, porque um dia eu assinei lá que aceitava. Por exemplo, a questão do batismo. Eu não sou da visão do batismo eu não sou um aspersionista, que o batismo é por aspersão. A minha visão é que o batismo é por imersão. A minha visão é clara essa e tal. Mas eu batizo por aspersão, porque eu acato as leis congregacionais. Eu digo, tem gente que... mas você falar isso é um absurdo. Não é, para mim não é a minha posição. E tantas outras coisas aí, da teologia congregacional que eu não concordo, né? que eu não concordo, gênero, número e grau, e a denominação defende radicalmente isso. Mas não compromete o meu caráter, nem compromete a minha relação com a igreja, porque eu respeito as leis congregacionais. Então, eu quando fui chamado, fiquei desesperado, porque eu comecei a pensar, caraca, eu tenho uma visão pentecostal. Eu tenho uma visão, não tenho uma visão tradicional. Eu não tenho essa visão. E a gente era pastoreado nessa época, o pastor Manuel Bernardino de Santana Filho, que hoje é pastor aqui da Igreja Congregacional de Vicente Carvalho. O pastor Bernardino, ele é extremamente tradicional. Ele é um quadrado dentro de uma forma tradicional. Não é reprovado, não estou reprovando. É a visão dele. E aprendi. Ele foi o meu grande mestre. Foi o cara que mais me ensinou na vida sobre Bíblia, sobre como se portar e tanta... Levei muitas broncas de Manuel Bernardino. Levei esculachos de Manuel Bernardino, ele tentando me colocar no trilho da verdade. Mas a gente tem visões diferentes. Mas eu achei interessante que, mesmo tendo visão diferente, lembro um dia como se fosse hoje. Ele me chamou no gabinete pastoral dele, lá de Bangu. Se tem alguém de Bangu assistindo, era aquele anexo ao templo antigo ali atrás, e tinha a salinha dele ali à esquerda. Ele me Marcelo, vem cá, quero conversar contigo. Entrei, ele fechou a porta, senta aí, tem uma conversa muito séria para ter contigo. Hoje, eu estou te convocando para você ser o pastor do nosso trabalho lá na Estrada do Engenho. E ele falou comigo, Bernardino sempre investiu muito em mim. Eu tendo essa visão diferenciada, mais uma visão mais pentecostal, ele sempre investiu muito em mim. E você vai para lá hoje, eu lembro como se fosse hoje uma palavra que ele me deu. Eu só não quero que você faça que lá ande diferente da igreja daqui, da igreja mãe. Eu falei, amém, pastor, lógico. A igreja que é a mãe, que é a dona do negócio, eu vou lá representar a igreja, vou levar a visão da igreja. Não é a minha visão, vou levar a visão da igreja. Hoje, graças a Deus, hoje estamos lá na igreja, em Bangu, né? A Igreja Evangélica Congregacional da Estrada do Engenho. O endereço é Estrada do Engenho, número 920. A igreja antiga, o templo antigo é no número 33. E a igreja nova, porque o pastor que está lá hoje tem uma visão muito boa, e concordo com ele por ter feito isso. Ele saiu daquele, que é uma ruazinha sem saída, ele saiu da rua, porque é uma rua tipo uma vila. Então ele foi para a Estrada do Engenho mesmo, aí eu não sei o número, mas é bem fácil, é bem em frente ao número 920, um grande templo, ele alugou, parece que paga 5 mil de aluguel e está ali tocando fogo ali, pregando o evangelho. O problema, isso me assustou, o chamado, porque eu tinha essa visão. Mas Deus chamou. O resto é o resto. Se você caminha na estrada do que Deus chamou, o resto é o resto. O problema é quando Deus não chama e a pessoa acha que Deus chamou. E ali fomos nós,
Eu já pastoreava nessa época, depois fui fazer seminário e me formei, e depois fui para Teresina e tal. Mas eu sempre fui de forma diferente, normalmente da visão dos pastores. Hoje melhorou muito. Hoje, quando eu estive agora, há uma mudança dessa visão tradicionalista. Isso, graças a Deus, tem caído por terra. Não, a visão tradicional, o que eu falo, graças a Deus, caiu por terra, é a visão doentia do tradicionalismo. Que as coisas não podem mudar, que as coisas não... sempre foi feito assim, porque papai fez assim, porque mamãe fez assim, porque meu tataravô fez assim, e a gente não pode mudar porque sempre deu certo. Então, hoje, os pastores, e vi isso, a própria denominação já tem uma visão diferente, a mente está sendo mais aberta, mas eu já tinha essa visão lá atrás, quando quase ninguém tinha. E eu falei assim, isso vai dar ruim. Mas era chamado por Deus. Porque tem um texto na Bíblia que, quando fala de chamado, que me abala. E gosto, né? Um tempo atrás, eu parei, um tempinho atrás aí, eu pensei em parar com o ministério e me dedicar a outro caminho do ministério. Porque, às vezes, as pessoas te reprovam, e isso é muito ruim, as pessoas te condenam, e isso, às vezes, para você que está à frente, várias pessoas te condenando, várias pessoas te reprovando, te cria, às vezes, uma insegurança, te abala. E eu comecei a orar ao Senhor, Senhor, se eu sou escândalo, se eu atrapalho, se eu não sou bênção, falo isso mesmo, aqui na igreja de Vaz Lobo, não tenho nenhum medo de falar isso. Se eu atrapalho a igreja, se eu estou fazendo errado, é melhor parar, é melhor a gente parar por aqui. Eu sempre pensei, a porta ali ela tem duas funções, uma é para entrar e outra é para sair. Deus, eu acho que eu tenho que ir embora. E Deus me deu uma palavra e disse assim, cala a tua boca. E Deus me deu uma palavra na Bíblia, Jeremias 3, de 15 a 17, onde diz, eu vos dei, né, no verbo lá, eu vos darei pastores segundo o meu coração. Eu te dei para a igreja de Vaz Lobo. Quer alguns gostem, quer alguns não gostem, quer alguns te amem, quer alguns te odeiem, isso não tem importância. Eu mandei você ir para Vaz Lobo. E isso é muito forte. E quando a gente olha o texto, e quando a gente olha a questão, e a gente, o que eu quero falar para você é o medo, irmãos, que a gente tem de a gente rechaçar a vontade do Senhor. Porque a gente não concorda. A gente reprovar a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor não é segundo os nossos princípios, não é segundo o nosso querer. E às vezes as pessoas querem que você seja assim. Eu não estou falando só de mim, eu estou falando de tantos pastores, não falo só de igreja congregacional, de todas as igrejas, batista, metodista, presbiteriana, Assembleia de Deus. Não, o pastor tem que ser segundo eu quero, segundo a minha família projetou. E Deus diz assim, não é segundo a tua vontade, é segundo a minha, porque a igreja não é tua, é minha. Basta ler Apocalipse capítulo 1. Jesus Cristo fala, João escreve que eu estou andando no meio dos candelabros. E depois lá no capítulo 1, no último versículo, ele diz assim, sabe o que são aqueles candelabros que eu andava no meio? É a minha igreja. E aí as pessoas, a gente está falando de honrar, às vezes desonram os seus pastores. Às vezes as igrejas humilham os seus pastores. Às vezes as igrejas agridem os seus pastores, porque os seus pastores não são segundo os seus preceitos. Não são segundo a pessoa acha que tem que ser. Eu sempre falo assim, então Deus, desculpe a expressão, mas eu acho que às vezes Deus está louco. Por que não botou fulano de tal, ou fulana de tal, como pastor da igreja, já que ela tem a visão perfeita? Já que ele tem a visão perfeita, já que ele sabe tudo o que tem que ser feito, já que ele não precisa de pastor. Não tinha que ser eu, burro. Tinha que ser alguém muito conhecedor, então. Deus, tu tá doido, cara. Tu se enganou nessa história. Bem, o rei da Síria, ele lembrou que aquele homem era um homem de Deus. E decidiu honrá-lo. Jesus fala aquilo porque aquelas pessoas não o honraram. Aí ele diz assim, né, às vezes eu vejo nas igrejas que eu já pastoreei, alguns eventos, e outras igrejas, às vezes a pessoa traz uma pessoa, uma irmã, um irmão,
Cara, o cara fala um monte de besteira. E a igreja fica, aleluia, esse é... Caraca, porque é de fora, cara. Eu fico olhando, meu Deus do céu. Amém. Isso não tem problema. Porque diz assim, é o novo. Né? Aí você está todo dia, o cara vem de fora, diz a mesma coisa que você diz todo dia, mas o cara diz um dia só. Aí pronto, ele trouxe a solução do evangelho para a igreja. Porque às vezes o de casa não é honrado. A Igreja Fluminense, eu fui membro num tempo da Igreja Fluminense, quando eu saí lá de Paciência, eu fiquei vinculado à Igreja de Paciência, à Igreja Evangélica Fluminense, lá no centro, pastor Paulo Leite. Tem um negócio que a Igreja Fluminense faz que eu acho lindo, cara, eu acho muito especial. Todo aniversário do Paulo Leite, ele fala assim, Paulo Leite é meu amigo, pastor Paulo Leite da Costa, meu amigo, foi presidente da UECB durante 16 anos, sempre foi um grande amigo, eu admiro muito Paulo Leite. A igreja, ele fala assim no domingo de manhã, irmãos, ele bota no boletim assim, sempre, domingo que vem, meu aniversário, vai ter um culto surpresa. Mas ele que escreveu, né, o aniversariante, sempre ele faz isso. E a igreja faz um negócio muito interessante, cara. A igreja, qual o presente que a igreja dá todo ano para o Paulo Leite? A igreja distribui um envelope de oferta. E dá lá para distribuir entre os membros congregados e tal. É voluntário, cada um faz o que quer. E a igreja colhe o presente, é uma colheita de uma oferta e dá a ele. Mas não estou falando de dinheiro. Paulo Leite não precisa. Conheça, meu amigo. Não é ideia dele. Mas eu penso no honrar. Eu penso no honrar. Eu penso no desonrar. E quando você olha para os profetas, quando você olha para a Bíblia sempre apontou na direção, né, o dízimo no Antigo Testamento, como funcionava o dízimo? Traz, até ontem eu estava fazendo estou fazendo um curso de hebraico e o professor falava sobre isso, né? Não é trazer 10%, que a gente botou na cabeça 10%, traz a 10ª parte. Porque nem todo mundo tinha dinheiro naquela época. E a 10ª parte do melhor e leva para o sacerdote. A Bíblia sempre apontou nessa direção de honrar os profetas, os sacerdotes, os apóstolos. Mas a igreja, às vezes tomada por vírus da doença, das vaidades, do se achar muito capaz, a igreja não quer saber disso. Porque, às vezes, as pessoas pensam que podem falar tudo para os seus pastores. Eu fui numa igreja pregar, há uns anos atrás, e essa igreja não tem, eles decidiram na igreja não ter pastor. Problema dele lá. Aí eu fui pregar. Eu pastoreava uma igreja, fui convidado para ir lá pregar. Tá. Aí eles me falaram isso, e eu falei de púlpito. Acho que eu até voltei, que eu pensei assim, eu nunca mais vão me convidar para voltar. Irmãos, como essa igreja não tem pastor? Aí eu abri a Bíblia. Tem pastores, presbíteros, diáconos, mestres. Jeremias 3:15, 17, Deus diz, eu vos darei pastores para vos apacentar. Mas essa igreja, porque a igreja estava tomada de vaidade. Tinha uma turma de presbíteros que ficava com esse discurso que eu detesto. Mas eu tenho 50 anos de igreja, eu tenho 100 anos de igreja, eu tenho 70 anos de igreja. Eu não preciso de pastor. Mentira, irmãos. Isso não é verdade. Eu preciso de pastor. Eu, Marcelo, tenho 40 anos de evangelho, tenho 60 anos de idade e estudo, conheço. Eu preciso ser pastoreado. Eu não tenho capacidade eu não tenho autossuficiência para andar sem ser pastoreado. E eles decidiram, não precisamos, porque vamos ter que pagar um salário para o pastor, e nós temos presbíteros, bons pregadores e tal, e a gente convida de vez em quando, tal. Não é assim, irmãos. O projeto de Deus não é esse. E eu falei isso nessa igreja, os olhos se arregalaram. Eu estava me lixando porque eles iam achar do que eu falei. Eu falei, isso é fruto de doença de vaidades, estabelecida no coração de líderes.
E os caras estavam assim, atrás de mim, eu não podia olhar para trás, mas se o olhar fulminante matasse, eu não estaria aqui hoje. Nós precisamos ser pastoreados, irmãos. Todos nós precisamos. E nós não somos pastoreados por pessoas perfeitas. Porque a igreja cria uma visão do pastor, do profeta, de pessoas perfeitas. Dá uma olhadinha na vida de Davi. Davi lá em 2 Samuel, capítulo 11, que começa dizendo assim lá, no tempo que os reis iam à batalha com as suas tropas, estava Davi dormindo à tarde, descansando, e de repente Davi vai na sacada do seu palácio e vê do outro lado, sei lá, do outro lado da calçada, no terraço da sua casa, uma mulher nua tomando banho. A mulher era linda e ele ficou louco por aquela mulher. Dali Davi adulterou. Dali Davi cometeu o assassinato de Urias, marido daquela mulher, e danou a fazer besteira a partir dessa história. Davi, cara. Aí você dá um pulinho na Bíblia. Deixa eu ver. 500, 600 anos após. E você dá uma olhadinha ali, em Atos capítulo 13, versículo 21, 22 e 23. Vamos dar uma olhadinha, só de brincadeira? Atos 13. Doutor Lucas escreve. Olha o que o doutor Lucas escreve, versículo 21, 22 e 23. Então, eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, da tribo de Benjamim. Isto no espaço de 40 anos. Aí no 22, e tendo tirado a este, porque era um fracasso, levantou-lhes o rei Davi, ao qual também dando testemunho disse, olha o que Deus diz de Davi, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Esse era Davi. Tem outros erros de Davi, que a gente pode narrar, além de Betseba, mas esse era Davi. Ele cometeu essa montanha de atrocidades só nesse episódio ali de 2 Samuel, capítulo 11. Mas lá o doutor Lucas reescreve e reedita a palavra que Davi era homem segundo o coração de Deus. Porque as pessoas olham o pastor, o profeta, o apóstolo, acham que são pessoas perfeitas. A igreja, as comunidades daquele tempo, as pessoas tributavam a título, credenciavam aquele como homens perfeitos. Simplesmente homens perfeitos, que não tinham nada de errado nas suas vidas. Mentira, irmãos. Eu não sou perfeito. O pastor Bernardino aqui não é perfeito. O pastor aqui da igreja de Madureiro, o pastor ali da igreja universal do Reino de Deus, o pastor da igreja aqui na frente, da igreja da Assembleia de Deus, ali perto da Cadazélia, o pastor da igreja metodista, nenhum deles são perfeitos. Nenhum de nós somos perfeitos. Talvez sejamos piores do que Davi. Mas Deus nos chama os perfeitos. Deus não escolhe os preparados, os intelectuais, os bons. Não, Deus escolhe quem Ele quer. Que pode ser os preparados, os intelectuais, sim, também. Tá? Deus escolhe quem Ele quer. E Deus coloca ele aonde Ele quer. E se esses homens que têm o coração, segundo o coração de Deus, ouvem a voz de Deus, ouvir a voz de Deus é algo muito complicado, irmãos. Critico veementemente discursos excessivos de que gente que ouve tanto a voz de Deus, porque eu não consigo entender. Que muitas vezes Deus se cala para mim, muitas vezes Deus não me orienta, muitas vezes Deus diz, Marcelo, é você que decide o que vai fazer. Muitas vezes Deus se cala, não responde nada, e eu fico desesperado, Deus é para a direita ou para a esquerda,
e Deus não fala, e as pessoas, tudo Deus fala em sonho, Deus fala no almoço, Deus fala na janta, no café da manhã, Deus fala quando a pessoa está tomando banho, Deus fala quando a pessoa... Cara, Deus fala muito para essas pessoas, mas para mim, eu reclamo com Deus, queria ser assim, Deus tem misericórdia da minha alma, fala comigo, um pouquinho mais. Mas, sei lá, vamos ficar calados. Mas a gente às vezes erra, quando Deus se cala, Ele coloca, tributa a você a capacidade de você decidir. Ele dá a você a decisão e Ele deixa você decidir para a direita ou para a esquerda. Você pergunta para Deus, você convoca a Deus, você consulta a Deus via o Espírito Santo e Deus se cala. E você tem que tomar uma decisão. Às vezes eu erro, às vezes o pastor da Universal erra, o pastor da Batista erra e todos aqui, baixistas aqui atrás, todos cometem seus erros. E as pessoas acham, porque o homem é segundo o coração de Deus, que ele não tem direito de errar. E às vezes quando as pessoas querem ser oposição e passam, às vezes até a odiar esses pastores, porque eles não são guiados por essas pessoas, aí essas pessoas pegam os seus erros e tentam esculachar, tentam humilhar, tentam desfazer, tentam ofender. Eu amei esse ponto 1, não porque eu sou o pastor, mas porque a gente precisa aprender, eu preciso aprender mais sobre honrar pastores. Eu conversei com um pastor, meu Deus, agora lá em ele é o pastor, ele que é responsável na denominação congregacional por pastorear os pastores congregacionais. E eu estive com ele lá em Goiás, e almocei com ele, ele é muito meu amigo, eu gosto muito dele, cabelos brancos, ele deve ter uns 70 anos, mais velho que eu, mais experiente do que eu, mais sábio do que eu, mais inteligente do que eu. E eu pedi a ele ajuda, falei, pô, cara, eu esqueci o nome agora, está aqui, água eu tenho aqui. Eu tenho. Eu esqueci o nome dele, eu pedi, me ajuda, cara. Me ajuda, porque ele pastoreia um amigo meu, o pastor Carlos, da Igreja Congregacional de Maricá. Ele ajuda o pastor Carlos de Maricá. E eu pedi a ele, é um cara sábio, tranquilo, muito amado, muito querido, muito tranquilo. E ele falou assim, aí depois entrou a pandemia, a gente acabou não tendo. Ele falou, Marcelo, nós temos um trabalho lá na Igreja Batista, um trabalho dele em Caxias, eu queria que você frequentasse esse trabalho, que é um momento de encontro de pastores, que eu ministro lá, que eu ensino os pastores e tal. Eu preciso ser pastoreado. Mas ele também não é perfeito, cara. Nenhum de nós somos perfeitos. O rei entendeu que aquele homem era um homem de Deus. E o rei entendeu que ele tinha que ser honrado. Irmãos, honrar o homem de Deus, não é a mim não, estou falando de mim não, estou falando do homem de Deus, dos pastores das igrejas, dos apóstolos, dos bispos, é bênção para a igreja nunca vai perder, vai falir, vai à bancarrota se cuidar bem dos seus pastores, nunca. Eu vivi uma experiência em paciência, que até um pastor reclamou comigo, né? Eu posso dizer o nome dele, ele me deu uma bronca, em outras palavras. A Igreja Congregacional de Paciência me contratou como pastor, posso usar essa palavra contratou, não gosto, mas acertou comigo para me ser pastor da igreja, e íamos ter a primeira assembleia de membros. E eu trabalhava, eu tinha uma vida financeira naquele momento tranquila, muito boa, graças a Deus. E a igreja me contratou por um salário X. E eu fui para a igreja e falei assim, na primeira assembleia, irmãos, eu não queria ganhar X, eu queria ganhar Y. Esse pastor reclamou para o Marcelo, mas você não precisa, cara. É verdade, eu não precisava não, irmãos. Aquilo ali era a bênção para a igreja, aquilo ali era uma prova para a igreja. Eu não precisava daquele dinheiro. Tanto que eu devolvi o dinheiro para a igreja. Foi uma prova. E na primeira assembleia que eu dirigi ali na igreja, na rua Balatão, número 36, foi feita essa proposta, um propôs aceitar, outro apoiou, toda a igreja votou favorável. Irmãos, tão certo quanto vive o Senhor,
Aquela igreja era uma igreja falida financeiramente, quando eu entrei. Eu tinha os relatórios financeiros do passado. A igreja tinha uma arrecadação de R$3.500. Já falei isso. E a igreja pulou em 2 meses de R$3.500 para uma arrecadação de R$11.000. E a igreja nunca teve dificuldade, nunca mais. Eu passei ali 6 anos, aquela igreja não teve uma vez dificuldade financeira. Nenhuma vez. Tem gente da igreja ali de paciência aqui assistindo. E eles podem dizer, se disser que é mentira, ele pode dizer, pô, pastor, isso é mentira. Enquanto eu fui pastor daquela igreja, aquela igreja não teve um momento de dificuldade financeira, porque aquela igreja decidiu me honrar. E a igreja pagava salário, plano de saúde, a igreja pagava 8% de uma poupança que tem que fazer, tudo que a igreja tinha que pagar, pagava. A igreja que decidiu pagar meu INSS, mas eu não quis. E a igreja nunca teve. Não é dinheiro, irmãos. Porque o carnal, ele vai pegar no papel e vai para a razão, e vai pensar em dinheiro. Mas pensa bem, se alguém me dá um pastor, é pastor Domingos, né? Pastor Domingos, Deus me dá aquele pastor como pastor para me pastorear. E eu o honrá-lo, eu estou honrando a Deus, cara. Eu estou honrando a Deus. Domingos, não. Não sei se é domingo, não. Está confuso aqui na minha mente. Eu estou honrando a Deus. E Ele vai me pastorear. Eu pedi a Ele, eu quero que Ele me pastoreie. Eu quero que Ele me dê bronca se eu estiver errado. E vou tudo mostrar para Ele, tudo contar para Ele me pastorear. E Ele vai, na sua experiência, maior do que a minha, né? Ele tem mais cabelo branco do que eu. E eu vou sugar dele tudo que eu puder, enquanto ele viver. Esse é o meu plano, pastor. Né? Depois eu vou lembrar o nome dele. E eu vou honrá-lo com o meu melhor, em nome de Jesus. Isso vem para mim, é o que se planta, irmãos. A igreja precisa aprender, e falo não só para essa igreja, mas para todas as igrejas, porque a gente tem tido um número de assistência nessas lives, um número muito grande, né? O Tiago falou porque várias pessoas compartilham o vídeo, aí um diz que tem 300, no outro tem 150, no outro tem muita gente de denominações, pessoas que eu nunca vi na vida. E eu falo para todos, dessa igreja e de todas as igrejas, faça como este rei, honre o teu pastor. Não preciso de dinheiro, não preciso de coisas. E não estou falando que o teu pastor precisa de dinheiro, que ele precisa de coisas. Ele precisa de honra. Porque se você ler aqui o texto de Marcos 6, do 3 ao 5, olha o que acontece. Vamos dar uma olhadinha? Evangelho segundo Marcos, capítulo 6. Vem ali, não, é isso? É isso mesmo. Aí antes Jesus ali, em Mateus mostra mais, né? Ele estabelece, ele fala sobre parábolas, ele cura em pessoas, aí vai para Nazaré. Aí no 6:3 começa falando o seguinte. Cadê aqui? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vive aqui entre nós, suas irmãs? Escandalizavam-se dele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pode fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Irmãos, olha só o que ele está falando. Quando não há honra, cessam-se os milagres. Jesus fala isso. Isso é muito complicado.
As pessoas falam o que querem. Eu estava falando até com o pastor essa semana, para ser uma mosquinha para entrar no WhatsApp das pessoas, né? Os comentários que algumas pessoas fazem sobre seus pastores, sobre as esposas dos seus pastores, sobre as maledicências no WhatsApp, que é tudo criptografado, ninguém tem acesso. Mas queria ver se as pessoas dizem assim, se buscam nas suas conversas, caramba, nesta madrugada acordei para orar pelo meu pastor, pelas suas filhas, pela dignidade dos seus filhos, pela dignidade das suas filhas, pela sua família. Dificilmente. As pessoas se preocupam muito nos seus WhatsApps a articular condenações. Viu o que ele falou? Escutou o que ele disse? Né? Olha a palavra dele. Opa! E por aí vai. Uma igreja saudável, e lá no início falei que conheci várias igrejas, salvo as exceções, os exageros, ela honra o seu pastor e é abençoada pelo seu pastor ricamente. Às vezes são coisas simples, coisas que não têm valor nominal. Eu lembro uma vez eu fiz aniversário e eu gosto muito de farinha láctea. Gosto muito de farinha láctea. Eu, de tarde, assim, quando está meio frio, tem até lá em casa, eu gosto de um copinho de leitinho quentinho com farinha láctea, muito gostoso, né? Aí foi uma irmã lá na igreja, cara, lá em Paciência, Márcia. Ela me deu um saquinho de farinha láctea. Um saquinho. Custa, sei lá, hoje custa 4 e pouco, R$4, 3 e pouco, sei lá. Ela me deu um saquinho de farinha láctea. E eu, cara, aquilo foi para mim tão marcante. Aquilo ficou na minha mente, me deu uma alegria. R$3, Orlando. Eu não estou passando fome. Não estou precisando de dinheiro. Mas aquilo para mim foi emblemático. O que eu posso te dar é uma farinha láctea. Então, assim, a gente vai falar hoje só para o ponto 1 da lição, depois a gente volta à lição e semana que vem continua nessa lição, fala do ponto 2 em diante. Mas que a gente possa prestar atenção nessas palavras. Que esse rei, né, ele possa me inspirar, a mim, Marcelo, Ben Haddad, ele possa me inspirar. Essa semana na semana passada, eu tive com uma amiga e eu pedi a ela ajuda para um pastor, nossos missionários, porque eu de vez em quando eu consigo aí uma ajuda financeira para eles, porque imagina as dificuldades que eles devem estar passando. E para aquele missionário que teve aqui, Márcia, Jair Werley, lembra? Da Bahia, né? E ele tem uma luta difícil, porque ele não é pastor ainda. Ele se formou e está numa situação... A mulher dele engravidou e ele foi para Cascavel. E eu pedi a uma amiga dinheiro. Eu sou igual o filho de cego, cara. Para mim, não, mas quem aí me conhece sabe. Eu peço para ajudar os outros. Aí eu fiz um desafio para ela. Eu faço o seguinte: o quanto você der para o missionário, eu dobro o valor e a gente manda dobrado. Quanto você der, se você der R$1, ele vai receber 2. Se você der R$2, ele vai receber 4. E ela aceitou o desafio e nós pudemos abençoá-lo. E ele mandou assim a resposta. Ele não é pastor ordenado, mas ele é pastor que dirige um campo missionário em Cascavel, na Bahia. Ele fala assim: pastor, o senhor não sabe como vocês me abençoaram. Eu honrei aquele homem. Eu fui lá pedir, lá na Barra da Tijuca, isso é um fato mesmo, eu fui lá na Barra da Tijuca, na casa de uma amiga minha, pedi a ela dinheiro para ele. E pedi para o Idenildo, já mandamos para o Idenildo, a Márcia aí sabe, e a gente vai pedindo, já pedi lá para ajudar Felisberto lá no Paraná, para honrá-los. Essa é a minha forma de honrá-los. E eu, cada dia, sou mais abençoado. Cada dia sou mais abençoado.
uma coisa que eu aprendi, eu tenho um pastor que fala mal de mim, caraca, meu, ele me detona. Fala mal de mim de porta em porta. Eu fiquei aborrecido. Fiquei aborrecido por essa atitude dele, que é de mau caratismo total. E comecei a espraguejar. Aí me veio a palavra, isso aqui. Ele é pastor. Cala a tua boca. Aí tá, fala mal. Aí eu entro naquela dimensão, Orlando. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Esquenta a cabeça e passei. E aquilo saiu da minha mente, saiu do meu coração. Porque a princípio eu fiquei muito aborrecido. Que é falta de dignidade. Tá, mas hoje, fala, vai falar mesmo, tá bom? Honra o teu pastor, cara. Honra os profetas. Aprenda com Ben-Hadad a honrá-los. Para você ver a glória de Deus na tua vida. Em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar. Que você possa refletir sobre isso. E que essa palavra possa ser bênção na tua vida. Semana que vem, o ponto 2 fala sobre o sentimento pela rejeição à palavra de Deus. Né? É bastante interessante, porque você prega, você fala, e às vezes as pessoas rejeitam. Aí entra naquela questão de desacredita de você, que ela sabe mais do que você. Vamos falar sobre isso semana que vem. Muito interessante na lição 1.2. Continua ali semana que vem, lição 12, o ponto 2. Aí, eu te mandei, né? Botei lá no grupo. Vou botar até de novo a lição 12. Dá uma olhadinha no ponto 1, dá uma olhadinha no ponto 2. Aí a gente vai falar do ponto 2, 3 e 4 para encerrar semana que vem, em nome de Jesus. Que essa palavra possa servir de bênção, sirva de alerta na tua vida, né? E sei bem o que estou falando, irmãos. Falo com paz no coração. Eu falo isso com muita paz no coração. Muita paz no coração. Não estou pedindo teu dinheiro, não estou pedindo farinha láctea para você, não estou pedindo presente, não estou te pedindo nada, não preciso, não é isso. O que eu estou te pedindo é honra à palavra do Senhor. Não é só a mim, não. A palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos guarde, nos livre de todo mal e me dê sabedoria. Eu tenho estado com Deus nesse dia pedindo, e a minha oração é como a de Salomão: Senhor, não passo de uma criança, não passo de um bobão, às vezes eu erro, então ensina-me, Senhor, dando-me sabedoria, ensina-me dando sabedoria, para que eu tenha decisões melhores, que eu tenha uma posição melhor, em nome de Jesus. E você também, né? Porque talvez você pense assim: você é bobão, você não sabe decidir, mas eu sei. Sabe nada, irmãos, sabe não. Você acha que pensa se você pensa que sabe, é porque você não sabe. Que Deus te abençoe e te guarde. Vamos orar, depois passaremos para esse momento da ceia do Senhor. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque tu é vivo, a tua palavra é viva e eficaz. E que essas palavras que Ben-Hadad, narrando a postura de Ben-Hadad, elas fiquem no meu coração. E que eu, Marcelo, honre os meus pastores. Me ajuda, Senhor, a ser esse tipo de crente. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Né? Hoje temos aqui, né, Verinha, Márcia, irmão Orlando, Valtim, que veio, Odete, dando tchauzinho ali, e Graça Maria lá atrás, né, orientando as pessoas para sentar, como é que está, né, lá atenta, que é uma diaconisa da igreja, é o papel dos diáconos organizarem isso. A gente vai ter que estar bem atento, não pode entrar sem máscara, não pode transitar no templo sem máscara, não pode entrar sem higienizar as mãos com álcool, né? Então a gente vai ter assim tem que ser bastante rígido com isso, tá? Hoje, como falei antes, à noite, até hoje à tarde, eu vou conversar com os oficiais à tarde no grupo, né? E provavelmente, quarta-feira, a gente vai ter a igreja aberta para que você possa vir ao culto quarta-feira. Eu vou fazer, né, vai ter a live e vai ter o culto, né? Vai ter o culto transmitido online e vai ter presencial. Quem quiser vir, a igreja vai estar aberta, né, provavelmente. Mas isso eu te confirmo agora à tarde, em nome de Jesus. Amém? Irmão, ceia do Senhor, né? Outro momento muito especial. E a ceia do Senhor é um mandamento, né? Uma ordenança que o Senhor nos dá para nos trazer à memória qual é a nossa meta. Nós estamos na igreja. Por que viemos à igreja?
Aí eu vim à igreja para ver a Odete. Então, ver a Odete é muito bom, conversar com a Odete. A Odete me conta umas histórias, até falei para ela. Tem uma história que ela me conta que me dá até medo, aquela da faca, Odete. Do facão. Ela foi aonde? Em Itacuruçá, lá para as bandas sair, sei lá. Né? Aquela história me dá até medo e tal. Né? Então, a gente é bom estar com a Márcia, é bom estar com o Valtinho, né? É bom estar com o Orlando. Vi Orlando, foi sexta-feira, foi sábado. Foi sexta, né? Foi sexta, vi Orlando. Não, foi no feriado. Foi quinta-feira no feriado, vi Orlando. Aí falei, quiser ir na igreja, pode ir lá de manhã, eu estou lá, está aqui o Orlando. Saudade dele, bom, um amigo querido que eu tenho. Além de ovelha, eu tenho o Orlando como amigo. A gente tem uma ligação, meus filhos gostam do Orlando, o Guilherme sempre lembra do Orlando, né? Então a gente se gosta muito e bom vê-lo, né? Ver Graça Maria veio com um vestido que combina com o cabelo. Depois eu vou pedir para ela vir aqui, para você ver se você concorda comigo. Ela está bonita, mas bonita, Graça, tá no padrão Graça Maria, né? E tal. Então, bom vê-lo, o Tiago está lá em cima, né? E a gente, como falamos no início, estamos voltando à nova normalidade, né? Aos poucos vamos voltando à nova normalidade. E estar com essas pessoas é legal, conversar, rir, partilhar. A gente almoça, a gente trabalha aqui, faz almoço. No aniversário do Tiago, que dia que foi teu aniversário, Tiago? Quarta-feira foi aniversário do Tiago. Aí fizemos aqui, a gente estava separando os legumes, as frutas. Aí fizemos aqui um almoço improvisado de comemoração do aniversário do Tiago. Tinham 6 pessoas que nós estávamos trabalhando na preparação do sacolão solidário. E depois tinha que parar para almoçar, fizemos um almoço aí, honrando o Tiago aí, né? No seu aniversário, cantamos parabéns. Márcia estava, né? Foi muito legal. Então é bom isso, é legal. Mas a igreja, o evangelho, ele tem algo além dos relacionamentos pessoais, que é buscar a gente aprender, e por isso que estar na igreja é extremamente importante. A gente vai aprendendo como viver com Deus, vai aprendendo, ensinando, sendo ensinado um pelos outros. Às vezes eu erro, eu lembro, ontem eu estava orando, estava lembrando um dia, eu tomei uma decisão minha, nada de Deus falar, nada disso, eu tomei uma decisão, aí eu lembro a Márcia diaconisa e a Miguelina diaconisa, né, me chamaram num canto e falaram para mim assim, pastor, o senhor decidiu errado. Não foi nem isso a palavra, mas a decisão que o senhor tomou não é a melhor, por isso. Lembra, Márcia? Miguelina e você, foram 2 vezes, uma vez foi Márcia e Miguelina, depois foi Márcia e Gertrudes, né? 2 casos distintos, que eu estava optando pelo errado, e elas me alertaram. Então, a gente aprende, um com os outros, aprende, a Odete, mais velha, o Orlando, eu posso te ensinar, você pode me ensinar, e isso é muito rico no meio da igreja. Mas algo que não pode ser ignorado na igreja é o caminho da salvação. Você pode ter amizade com todo mundo, ter comunhão com todo mundo, ter amizade com todo mundo, mas ter uma vida de pecado, de carnalidade. Não é verdade? Tem gente que é muito popular, né? Tem gente que é muito simpático. Ajuda um adjetivo aí, quem é muito popular, muito agradável. Tem gente que é assim. Mas isso não é o caminho da salvação exatamente, não. O caminho da salvação está naqueles que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. E hoje de noite, até hoje à noite, eu vou estar pregando sobre o plano da salvação, né, apresentado ali em Filemão. Né? O plano da salvação. Qual o caminho da salvação? É que Jesus Cristo veio ao mundo para morrer por nós. E nós o aceitamos, se quisermos ou não. E se aceitarmos, os nossos pecados são quitados, nossas máculas são purificadas pelo sangue de Jesus, e nós confessamos nossos pecados e mudamos de vida. Então é um processo. Esses são os salvos, que culmina com características do fruto do Espírito de Gálatas 5:22, que tem que ter na vida das pessoas. Então não adianta você ser muito simpático, muito bonzinho, muito legalzinho, muito agradávelzinho, e não ter de verdade Jesus Cristo no seu coração. Porque às vezes as pessoas transformam muito a igreja, a ideia de igreja. Que é legal estar na igreja. É legal conviver com as pessoas da igreja. É muito agradável viver na igreja. Mas a gente não está aqui para ser agradável a ninguém.
A gente está aqui para cumprir as ordens do Pai. Isso nos levará à salvação. Aquele que me ama, faz o que eu vos mando. Esse é o salvo. O simpático. Lógico que é melhor que seja aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida e nós vivamos, todos nós, vivamos em união. E a Bíblia, o Salmo diz, quão bom e agradável que os irmãos vivem em união. Amém, sim. Mas não é isso, não é a comunhão que diz, não é essa simpatia, agradabilidade que diz que todos serão salvos. Porque tem muita gente no grupo dos agradáveis que não serão salvos. Porque às vezes não tem uma vida de dignidade. Porque não investe em ter uma vida de dignidade. E a ceia, ela vem por meio da igreja nos fazer parar, todos nós, né? Nos fazer parar e ter um tempo de reflexão. Porque o que o texto diz lá em... Deixa eu beber uma aguinha aqui. Em 1 Coríntios 11, a partir do 23. O que diz? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes do cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Aí, olha só o que ele diz, que é muito interessante. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, e beba do cálice. Sumiu aqui Jesus Cristo. Pois quem come e bebe sem discernimento o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Eu defendo essa tese, e sempre defendi essa tese. Ele não está dizendo aqui para você que... Ele está dizendo assim, todos nós precisamos nos examinar. E se você tiver em juízo, estiver em condenação por sei lá qual atitude, tá? Em outras palavras, ele diz: arrependa-te. E a Bíblia diz: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a injustiça. E ele purifica-nos a alma com o arrependimento de pecado. Então a ceia do Senhor, ela nos arremete nessa direção, de nos voltarmos para Deus e consultarmos: Deus, como é que vai a minha vida? Como é que eu amar? Não é eu vou perguntar sobre a vida da Graça, eu vou perguntar sobre a vida do Tiago, eu vou perguntar sobre a vida da... Não é isso. Não. Examine-se, pois, a si mesmo. Como é que vai a tua vida? E você e Deus têm essa resposta, porque você sabe o que você é. Aí se você, caraca, eu estou sendo... É como eu falei, né, nesse caso do pastor que anda falando mal de mim aí para tudo quanto é canto. Eu fiquei muito aborrecido, muito injuriado mesmo, irmão. Muito injuriado, com umas palavras na mente, as suas palavras duras. Mas, examine-se, pois, a si mesmo. E eu, examinando-se, pois, a si mesmo, me vi errado. Porque é um pastor. Independente de como ele esteja agindo, eu preciso honrá-lo. E eu mudei a minha postura de pensar: nem vou conversar, nem vou falar, porque é causa perdida. Acho que não vale a pena. Mas não vou ter raiva, não vou estar injuriado, não vou estar com o coração cheio de mágoa. Não. Senhor, entrego para ti. Entrego para ti e perdoa o pecado, a atitude desse bendito aí, e a vida segue. Vou honrá-lo porque ele é um pastor. E isso me deu uma leveza, uma tranquilidade. Então, se você tem algo na vida errado, como eu tenho, e preciso ir me reciclando a cada dia,
o momento da ceia, ele é muito propício para você fazer essa introspecção, né, esse mergulhar dentro de si próprio e desenterrar de você, não dos outros, volto a dizer, falhas. E fazer o quê? Então, se eu tenho falhas, não comerei do pão e não beberei do cálice. Não está dizendo isso. Ele está dizendo, examine-se. Se achar condenação, arrependa-te. E muda o caminho da tua vida. E muda a tua forma de pensar. E muda a tua forma de agir. Ah, eu ajo mal com a minha esposa, eu ajo mal com meus filhos, eu ajo mal com o meu vizinho, eu ajo mal com meus amigos de trabalho. Arrependa-te. E coma do pão e beba do vinho. Porque o vinho tem o poder da Santa Ceia, não é curador. O poder da Santa Ceia é de restaurar alianças, de trazer para nós, né, a mente a palavra da reprovação ou não. Então eu quero te convidar, você que está assentado, né, já estão todos assentados, você abaixar a tua cabeça aí um pouquinho, né, e você está orando e apresentar aí a tua vida, né? Ah, eu vou apresentar a vida do pastor. Meu irmão, cuida da tua vida que eu cuido da minha, tá? Aí você que está em casa, apresente a tua vida, a tua postura, as tuas atitudes. Quais são os teus pecados, quais são as tuas canalices? Confesse-as ao Senhor e arrependa-te. E coma do pão e beba do vinho, que é bênção na tua vida. Então, fecha teus olhos, vamos estar fazendo assim esta oração silenciosa. Aí você na tua casa, a igreja aqui abaixa a cabeça e ora, pede ao Senhor. Eu peço, Senhor, tem misericórdia da minha vida. E Senhor, se há alguma coisa em mim, que não te agrada, Senhor, não me deixe ser um crente enganado, mas desenterra, Senhor. Mostra-me, Senhor, em nome de Jesus. Pega meus pecados, minhas falhas e lance-as diante de mim, Senhor, para que eu possa consertá-las, para que eu possa ter uma vida aprovada cada vez mais diante de Ti. Trata, Senhor, conserta a minha alma, o meu coração, os meus pensamentos, e tira de mim qualquer rancor, tira de mim qualquer mágoa, tira de mim qualquer sentimento de revanchismo, em nome de Jesus. E coloca, Senhor, um coração cheio da Tua paz, para que eu, Marcelo, possa comer do pão com paz no coração. Que eu, Marcelo, como teu servo, como teu filho, possa beber do vinho com toda tranquilidade. E faz isso com cada irmão que aqui está, faz isso com cada irmão que está na sua casa, perdoando os nossos pecados, a começar pelos meus, Senhor. Tu sabes o quanto eu tenho tentado ser sincero contigo. Pessoas que me aborrecem e que eu não tenho paciência, pessoas que são falsas comigo, que eu não tenho paciência. Dá-me paciência, Senhor. Dá-me paciência. Perdoa meus pensamentos de raiva quando essas coisas acontecem. E coloca no meu coração, na minha mente, um coração inabalável, um coração tranquilo, em nome de Jesus. Para que eu, para que a igreja possa comer do pão e beber do vinho com dignidade, honrando o teu nome, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Então temos aqui o pão, temos aqui o vinho, e vou pedir o Tiago, que dá para tu vir aqui, Tiago? Melhor o silêncio. Tiago vai tirar o celular aqui e vai me acompanhar. Tira aí, Tiago, por favor. Isso. E Tiago vai me acompanhar. Vira a câmera, melhor não? Não, a câmera.
Foi? E este é o pão que representa o corpo de Jesus Cristo, que foi moído na cruz para nos salvar. A gente olha isso com muita simplicidade, com muito romantismo, mas dar o corpo, pancadas, açoites, cortes, coroa de espinho, carregar a cruz, ser escarnecido, parece muito simples falando assim, não é verdade? Se eu perguntasse para você aqui um dia, não vou fazer isso, pô, você daria o teu dedo, botar aqui na mesa para me dar uma martelada no teu dedo por alguém? Pô, cara, você ia ter que pensar 10 vezes, não é não? Quando a gente dá uma topadinha, quem já deu uma topadinha com o dedo mindinho no móvel dentro de casa? Só Jesus Cristo, né? Não é não? A gente vê estrela no sentido literal da palavra. Então, vamos falar assim, ó, você vai ter que dar uma topada bem dada por alguém. Caraca, você ia pensar. Você ia pensar. Ia ter que prender o dedo na porta. Oh, aleluia! Ia ser uma maravilha, não, Lili? Né? Prender o dedo na porta por alguém. Bota o dedo aqui, pega a porta e pau no dedo por alguém. Mas foi o que Jesus fez, cara. Pior do que isso. E isso aqui, o pão, representa o corpo de Cristo moído na cruz, botando o dedo na porta, dando topada com o dedo mindinho e por aí vai para nos salvar. Então, oremos pelo pão. Senhor, muito obrigado por Jesus. Senhor, olhando de uma forma assim mais clara, eu digo para mim, sobre o Marcelo, eu não mereço isso, pai. Eu não mereço tamanha bonificação, eu não mereço tamanho sacrifício em meu favor. Sei, Deus, que tu fez isso por amor a mim. E eu te louvo, Deus, pelo teu amor. E agora que nós vamos comer do pão, Pai, que possamos comer o pão dignamente, amando-nos uns aos outros, perdoando-nos uns aos outros. E o povo que está na sua casa, com seus familiares, de mesmo modo, possam também ali estar perdoando uns aos outros. Em nome de Jesus. Amém. Este é o pão. Verinha, este é o pão. E este pão é um pão comum, mas que representa o corpo de Cristo. O corpo de Cristo moído na cruz para nos salvar. Eu falei ali para a Lili do dedinho na porta, ela disse não. Dói pra caramba, né? Mas Jesus fez isso por mim. Fez pela Lili, fez pelo Tiago. Este é o pão. Este que representa o corpo de Cristo. De semelhante modo, né, não coma do pão, foi-lhes entregue o cálice. E o cálice continha vinho, que representava o sangue da topada, o sangue do dedo na porta preso e tantas outras situações que ele enfrentou para sangrar. Para quê? Para que aquele sangue lá da cruz fosse derramado sobre a vida de cada um de nós. E ali, lembramos de Isaías 53, ali foi levado as nossas dores das nossas topadas. Ali foi levada a dor do dedo da porta que a gente prende. Ali foi levada todas as enfermidades, todas as decepções. Oremos. Senhor, obrigado pelo vinho que representa o sangue de Jesus. Não somos dignos, já te disse isso, bem sei, mas, Senhor, muito obrigado pelo sangue de Jesus, que realmente purificou a minha alma, mudou a minha história. Te louvo, Deus, por este sangue. E agora que tomaremos desse vinho, que ele tenha um sentido de aprovação em nossas vidas, de verdade, não com hipocrisia. E te pedimos isso em nome de Jesus. Este, Verinha, é o cálice com o vinho, que representa o sangue de Jesus,
derramado na cruz. Esse, Orlando, é o cálice. Hoje foi usado até copinho de café, né? Mas isso não é o problema. Esse aqui é o sangue de Jesus, Odete, que foi derramado sobre a Odete, aquela Odete braba, pela Liliane, né? Pela Graça, né? Depois filma a Graça para mostrar para o povo o vestido dela, combina com o cabelo. Vamos cantar uma música. Ajuda aí, Tiago. Tiago vai, ele levou sobre si, você que canta daí mesmo, canta com o microfone aí, não dá? Por causa da máscara? Ah, essa ele não sabe. Quem sabe? Não, desafinado não, Odete. Não, vamos pelo começo. Vamos começar pelo começo, gente. Vamos lá. Bom. Se as nossas dores Ele levou sobre si, as nossas transgressões, o castigo que nos a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Jesus, pão da vida, Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, aleluia. Vamos, Graça. Isso. Vem cá, Graça. Não sabe a letra. Pão da vida, Jesus, luz do mundo, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, aleluia. Inunda no meu coração, alegria, recebe adoração. Aleluia, irmão, não está muito bem cantado. Acho que o grupo de louvor deveria estar aqui, mas um dia a gente conseguirá fazer isso. Amém? Então, temos diante de nós o pão, temos diante de nós o... Opa, caiu, não podemos pegar. Temos diante de nós o pão, temos diante de nós o cálice. E eu queria te convidar, né? Hoje a gente não vai poder essa prática de trocar, a gente vai ter que parar, né? Ao menos por tempo, por causa das nossas limitações. Mas comamos do pão com alegria, que representa o corpo de Cristo moído na cruz por nós. E bebamos do vinho, que representa o sangue de Jesus derramado na cruz em nosso favor. Senhor, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado pela vida em Cristo Jesus que Tu nos deste lá na cruz do Calvário. Muito obrigado por tantas maravilhas, Senhor. Obrigado pela salvação. Obrigado pela igreja estar unida, né? Mesmo em casa, aqueles que estão em casa. Obrigado, Senhor. Louvamos o Teu nome por tudo, em nome de Jesus. Irmãos, está encerrado nossa live, tá? Deus te abençoe. Sobre quarta-feira eu vou conversar com os oficiais hoje. Hoje ainda colocarei um edito lá no grupo da igreja, mas muito provavelmente quarta-feira teremos culto e a igreja vai estar aberta para o culto de quarta-feira, tá bom? Então, que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana de paz, em nome de Jesus. Amém. Aí bota depois compartilhar. Compartilhar. Isso. Ele está de noite. Porque ele está com a máscara segurando, não tinha como.